você precisa entender que as camadas musicais de que eu tanto falo, que são as camadas rítmica, melódica, harmônica, da musicalidade e da técnica, essas camadas musicais, elas partem de uma compreensão dos elementos estruturantes da música e não da constituição, da construção de uma performance. As camadas musicais, elas devem ser trabalhadas dentro da proposta de nutrir, de criar a nossa habilidade musical, elas devem ser trabalhadas de forma gradativa, isoladas e conectadas, para que nós possamos aprender a nutrir no nosso corpo, a formar no nosso corpo as referências que nos dão embasamento musical, que nos fazem nos tornar hábeis musicalmente, nos trazem habilidade musical, que é o que vai dar suporte para um desenvolvimento técnico instrumental real, de fato. As camadas musicais é um processo pedagógico sobre o qual eu ensino os meus alunos. É um processo que nos faz desenvolver a habilidade musical. Camada musical, as camadas nunca se referem a etapas da construção da performance de um repertório. Nunca, mas sim a um processo de desenvolvimento da habilidade musical, de você ter no seu corpo a capacidade de olhar uma partitura, de escutar uma música e já perceber as nuances musicais que estão estruturando essa música e que você deve estar focado para ser capaz de também produzir no teu instrumento essas mesmas nuances. Isso demanda um terreno que seja fértil, um solo que tenha sido preparado, demanda que tenha sido construído um alicerce ali, que é a habilidade musical. Por isso que são etapas de um processo, de uma metodologia de construção da habilidade musical. Gradativa, de forma isoladas, mas conectadas, colocadas uma sobre a outra, para que na hora que você se depare no momento do estudo musical, esse todo flua, porque você já tem interiorizado em você a sonoridade de como aquilo tudo deve ser alcançado no instrumento. É diferente de uma preocupação técnica, é uma preparação corporal e é uma internalização desses padrões. Você tem referência auditiva, sonora no corpo, como tudo aquilo tem que soar. Quando nós não temos uma boa base musical, quando nós não temos a nossa habilidade musical bem definida, nós não temos consciência da importância da musicalidade do nosso estudo. Por quê? Porque você vem de uma escola, você vem, quando eu digo nós, é porque eu também vim lá nos meus primeiros anos de estudo musical. Isso eu mudei, porque agora eu entendo, sabe? E é por isso que agora eu tô aqui conversando com você. Agora eu entendo que essa escola sobre a qual você ainda está, essa escola musical, que não aprofunda o nosso entendimento da música como uma linguagem, que não educa o nosso corpo, que não nos coloca para desenvolver essa capacidade a priori de nos afastar de uma partitura e sem precisar pôr a mão no instrumento, reconhecer tudo que está ali e saber como que aquilo ali soaria e como que você vai buscar para resolver tecnicamente, como que você vai projetar tecnicamente tudo aquilo que você já tem construído em você. Nós desenvolvemos esse estudo musical parecido com o tal do curso da datilografia, né? Onde você apenas você tem uma visão mecânica do fazer música, uma visão desprovida da musicalidade. É por isso que uma das camadas é a musicalidade, porque a musicalidade, a hora que você começa a conectar, é a quarta camada. A hora que você começa a ver todas as outras, a rítmica, a melódica, a harmônica, conectadas num todo musical, com expressividade, com uma preocupação sonora. E todas essas camadas, elas são apoiadas em conhecimento musical. Quando eu não tinha isso, eu passei os meus primeiros 15 anos de estudo musical, 15 anos, hein? É um baita tempo. Tocando com agilidade, com dedinhos para cima e para baixo, mas tocando bem friamente, bem aquém de uma performance mais
profissional, bem aquém do que a gente escuta quando a gente vai lá buscar um pianista, ou aquele guitarrista, ou aquele trompetista, que é o cara que a gente ouve e admira o que ele faz no instrumento, como é que ele faz tudo aquilo e a gente não consegue fazer. Ficamos muito aquém, porque nós parece que estamos datilografando, né? Tac, 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 é só isso que a gente faz no instrumento. Entende? Então, não ter consciência da importância da musicalidade é fruto de um estudo que te transforma realmente em ser um decifrador de partituras. Ou uma pessoa que tem é muito capaz, é um decifrador de cadências, de progressões harmônicas e tira de ouvido rapidinho isso e toca rapidinho de ouvido isso. E a pessoa que é decifradora de partituras, como eu fui durante o meu estudo dos meus 15 anos ali, pega uma partitura e decifra a partitura rapidinho, mas é frio, tac, 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 tac. Porque não tinha capacidade de analisar, não tinha capacidade de entender nada que estava ali. E imagina que meu ouvido tinha formação de tudo isso internamente, que eu bati o olho e sabia como soava. Eu não. Minha preocupação é, coloque a nota certa, no tempo certo, depois você vai vir colocar dinâmica, depois você vai apressar, depois você vai colocar as articulações, depois você vai pedalizar. E olha lá se você tiver com motivação ainda para fazer tudo isso. Às vezes você abandona a música no meio do caminho, às vezes o seu professor enjoa de ficar escutando você tocar aquela música tanto tempo e ainda não tá boa. E aí o seu professor fala para você, como falou para mim, como eu já escutei, pelo amor de Deus, chega dessa música. Ah, vamos parar de estudar essa música? Não dá mais, eu não aguento mais, tá ruim, nem eu aguento mais. E aí, né? E aí a gente vai estudando músicas, engavetando músicas.